Pronto, somente você e eu saberemos que a arma está aqui, decidiu Alfredo. Lucila abriu o embrulho e mostrou as joias para ele, que decidiu. Lucila, não vou ler a carta nem o bilhete. Se a antiga senhora da casa deixou isso nesse esconderijo, era para ficar escondido. Não dá para nos comunicarmos com eles. Eu não conheço a esposa dele, a Eulália. Como dizer a ela que encontramos isso num esconderijo? Será muito comprometedor e desencadeará tragédias. O marido é o traído. Rasgue e queime a carta, o bilhete, o envelope e fique com as joias. Elas serão suas. Lave-as bem, deixe secar ao sol e as use. E se alguém as vir comigo e lembrar que eram de Eulália? Ela não deve ter usado, as exibido. Se fizesse isso, como explicaria ao marido? Não ia falar que ganhara de um amante. Depois, comentam que ela não costumava ir à cidade, que não tinha amizades por aqui, não ia às missas nem festas, não recebia visitas. Estou lembrando agora que um empregado me contou que a dona Eulália saía a cavalo e ia para o lado da mata. Demorava de 2 a 3 horas para voltar. Talvez, quando ela estava aqui na fazenda, o amante viesse encontrá-la em dia e hora marcados. O fato, Lucila, é que eu comprei a fazenda de porteira fechada, ou seja, com tudo o que tem nela, até na casa. Sendo assim, é meu, nosso, e estas joias estão inclusas. Alfredo voltou para o seu quarto. Lucila foi à cozinha e, no fogão, queimou a carta, o bilhete e o envelope. No outro dia, lavou bem as joias. Ela não tinha a orelha furada para colocar os brincos. Foi à cidade, na farmácia, e furou as dela e as de Mariana. Comprou 2 pares de brincos, um para ela e outro para a filhinha. Resolveu usar as joias, mas separadas. Um dia a corrente, em outro o anel, depois os brincos. E, quando fez, não houve comentários. Marta não os reconheceu. Lucila teve a certeza de que Eulália não as usava. Recebeu um envelope grande, fora um vizinho que trouxera. Dona Lucila, gritou o vizinho. Fui ao correio e trouxe um envelope para a senhora. Lucila correu para pegá-lo, agradeceu e sentou na varanda para ler. Abriu o envelope, seu coração disparou, era de Basílio. Ele começava a carta dando notícias dele, que estava bem. Depois escreveu que uma de suas amigas, que estudaram juntas, falecera no parto. Lucila fez uma pausa na leitura para absorver a notícia. Comoveu-se com a morte dessa colega. Como ela tinha 20 anos, era seu primeiro filho, a criança também morrera. Que tristeza morrer num parto. Eu devo ter corrido esse risco. Ela morava na cidade, e lá ainda aconteceu isso. Voltou à leitura. Lucila, você perguntou da prima Margarida. O que ocorreu com ela foi uma tragédia. Se eu não soubesse, diria que foi horrível. Margarida, pelos muitos falatórios, estava muito infeliz. O marido violento batia nela, e ela ficava isolada na casa dela, quase não via ninguém. Num domingo pela manhã, o marido acordou e não a viu. A procurou e viu a canoa no lago da represa. Com a canoa da vizinha, ele e os filhos dessa senhora foram até outra canoa, e ela estava vazia. Todos pela região procuraram por ela e pelos filhos. Nada foi encontrado. 2 moços da vila, que sabiam mergulhar, foram ajudar e nada acharam. Deram por desaparecidos. Concluíram que Margarida se suicidara, mas antes matara os filhos. Afogaram-se. Falaram até que ela amarrou um outro e uma pedra, jogou as crianças na água e depois se jogou. Ela não sabia nadar. Foi triste, todos se comoveram e falaram muito sobre esse assunto. Até a polícia os procurou, foram de lancha a outras margens, ninguém vira nada e nenhum corpo foi encontrado. A polícia os deu por mortos.
Onde a canoa foi encontrada existe um fosso profundo a que nenhum mergulhador consegue ir sem o equipamento correto. 6 dias depois, no sábado, recebi a visita de um filho de Nininha, a vizinha de Margarida. O moço veio me visitar, me disse que teve de vir à cidade em que moro para comprar uns materiais e que a mãe dele pediu para ele me visitar e me contar o que acontecera. O moço contou. Mamãe Nininha está muito triste com o desfecho da história. Ela sabia que o Sidão era violento, tratava mal Margarida, e ela não fez nada, sente remorso, pensa que deveria ter interferido, feito alguma coisa para ajudá-la. Não quis se intrometer e aconteceu a tragédia. Pela manhã, no domingo, vimos lá de casa o canoa de Sidão no meio do lago, pensamos que talvez, por não ter sido bem amarrada, se soltará. Quando ouvimos Sidão gritar colérico por Margarida e perguntar a nós se ela estava conosco, respondemos que não e falamos da canoa. Eu, com a nossa canoa, fui até ele e fomos até ela, a encontramos vazia. Sidão se desesperou ao ver a canoa vazia, chamamos todos os vizinhos e começamos a procurar. A polícia veio, pessoas da vila, 2 rapazes acostumados a mergulhar. Procuramos o dia todo, nada foi encontrado. Deduzimos que Margarida matara os filhos e se suicidara. Nunca pensei que Sidão fosse sentir tanto, ele até chorou, mas minha mãe o xingou. Chora de remorso. Batia nela, a tratava mal, foi por isso que a coitadinha se matou. Você é o culpado. Ele respondeu. Não deixava faltar nada para ela. Eu gostava dela. Minha mãe retrucou. Era pelo amor que a maltratava. Carrasco. O moço ainda falou que todos se admiraram de ver o sofrimento de Sidão. A tragédia comoveu a todos, mandaram celebrar missas para eles, pessoas vieram me visitar, me dar os pesames. O plano de Margarida por aqui deu certo. Umas pessoas acusaram Sidão e outras sentiram pena dele. Espero não vê-lo mais. Penso que Margarida não me contou tudo o que sofrera com este homem. Finalizou mandando abraços a todos. Lucila levantou, tomou água, sentou-se novamente e releu a carta. Depois foi ao fogão, a colocou no fogo e verificou se queimara tudo. Sidão sofreu? Deve ter sido pelos filhos. Ele me fez sofrer, passou, ele sofre, mas passará. A história de Margarida é triste, mas terminou. Sinto por Dona Nininha, ela sentiu remorso, mas passará. Talvez por esse fato ela passará a ajudar outras mulheres. Não conseguiu sentir pena de Sidão, mas também não queria que ele sofresse. Se me comparo agora com a vida que tinha, diria que estava no inferno e vim para o céu. Sidão foi mal comigo. Mas todo o sofrimento passa, e o dele passará. Será que ele entendeu que agirá errado comigo? Talvez não. O plano de Lambari e Margarida deu certo, e isto é bom. É o que realmente importa. As pessoas se comoveram, porém não fizeram nada antes, quando sabiam e me viam sofrer. Dona Nininha sentiu remorso, não queria isso, gosto dela, mas não tinha como fazer diferente, além do tio Basílio, ninguém deveria saber. Como Dona Nininha, muitas pessoas, depois de uma tragédia, sentem por não ter interferido, ajudado, porém todos têm motivos. Sidão era temido pela região e Dona Nininha com certeza sentia, como todos, medo dele. Não quero mais pensar em Margarida, ela de fato faleceu. À noite, Lucila contou da carta para Alfredo, os comentários que houvera e finalizou. Lá tudo deu certo. Aqui também. Lá acabou e aqui começou. Não devemos mais falar deste assunto. Lucila respondeu ao primo e não tocou no assunto. Sempre os dois trocavam correspondência. Em outra carta,
Basílio pediu para Lucíula mandar cópias de seus documentos. Ele queria mudar seu testamento. Ela o fez. Em outra, Basílio escreveu que o ex-companheiro de Margarida casara-se. Fazia 1 ano e 8 meses que ocorrera a tragédia. Uniu-se a uma moça da vila. Não era bonita e já passara de idade de casar. Ela deve ter entre 22 e 25 anos, deduziu Lucíula. Basílio continuou. Sidão vendeu aquelas terras da represa porque a moça não quis morar lá. Comprou uma venda, ou seja, um mercadinho, na vila e foi morar lá. Ele casou mesmo, no civil e na igreja. O pai da moça e os irmãos dela o avisaram. Aí dele se bater nela, os 3 iriam lhe dar uma grande surra. Comenta-se que Sidão ainda ama a falecida. Muitas pessoas o viram chorando por ela. Sentiu-se, com essa notícia, mais tranquila. Às vezes ainda sentia medo de ser encontrada e do que Sidão poderia fazer com ela e com Alfredo. Ele, casado, terá outra família, outros filhos, e o passado será enterrado. Tomara que ele seja um bom marido. Deverá ser. Ou porque aprendeu a lição ou terá medo da família dela. Como é importante ter família. Pela primeira vez, orou por Sidão, desejando que ele fosse feliz, porque ela estava sendo. Não queria sentir mais mágoa e realmente não mais a sentia. Como sempre, nas cartas, Basílio dava notícias de pessoas conhecidas e, quando sabia, da família dela, escrevia sobre ele e sempre queria saber dela. Normalmente Lucíula, após ler e reler, queimava as cartas. Ela também escrevia para Basílio contando o que fazia, como era sua vida e se alegrava por saber dele. Foi por uma das cartas dele que soube que sua mãe, após meses doente e sofrendo muito, falecera. Tio Basílio é o único elo com meu passado, mas este não posso, não devo romper. Gostava muito de escrever para Basílio e receber suas cartas. Numa o convidou para morar com eles. Basílio respondeu que não, que o tio Basílio morrera como Margarida. O primo Basílio de Lucíula não queria morar com ninguém nem sair da casa que morava havia tantos anos e queria morrer lá. Depois, prima, escreveu, não dá certo pessoas da família morarem juntas, porque costumes são diferentes e pessoas idosas têm muitas manias, um pode incomodar o outro. Estava bem do jeito que estava, e ela não devia se preocupar. Aquelas cartas eram de fato o único elo com sua família e com o seu passado. Porque nosso passado, por mais que tentemos anulá-lo, não conseguimos, esquecê-lo é impossível, mas ele pode não machucar mais. Lucíula sentia-se em paz com seu passado, porque o presente era bom demais. Capítulo 7. Um acontecimento inesperado. Fazia 5 anos, quase 6, que Lucíula estava vivendo na fazenda. Muitas coisas haviam mudado, mas sua vida era uma rotina, que para ela era muito agradável. A casa fora pintada, móveis novos, enfeites, o jardim muito bonito, florido, o pomar com muitas árvores frutíferas, e a horta assortida, muitas ervas, legumes e verduras. Marta e Lucíula tornaram-se grandes amigas. O casal ia com os filhos a festas na cidade, à missa, e ela ia todas as quintas-feiras na reunião de senhoras. Lucíula era econômica, realmente não gastava muito, e Alfredo não negava nada a ela nem aos filhos. Ele era muito trabalhador, sabia fazer tudo na fazenda, era como um peão, e tinha lucro. Era verdade o que Alfredo dissera sobre o ser infértil. Lucíula não ficou mais grávida. Isto era bom para ela, que pensava que 3 filhos estava bom. As crianças iam para a escola. Com 6 anos, iam para uma preparação para o primeiro ano, chamada na época, de pré-primário, prézinha. Os 3 gostavam e eram estudiosos. 2 fazendeiros vizinhos tinham crianças, e também muitos empregados as tinham, em idade escolar. Os 3 fazendeiros, Alfredo era um deles, faziam rodízio para levar as crianças à escola da cidade.
Deu certo, fizeram uma escala. Como eram 5 dias de aula na semana e 3 pessoas, escalaram 2 vezes para 2 pessoas, a outra, uma, e revezavam. No segundo ano em que estavam ali, Alfredo comprou uma caminhonete, e Lucila e ele aprenderam a dirigir. Era a Lucila quem levava as crianças, e de caminhonete. Até a 4ª série, os alunos estudavam no período da tarde, da 5ª série em diante, no período da manhã. Infelizmente, muitos estudavam só até a 4ª série, e os que continuavam eram poucos pelas fazendas, então os pais pagavam uma perua para levá-los e trazê-los. Lucila sempre dava um jeito de ser escalada na quinta-feira, saía de casa às 11 horas, seguia a estrada no rumo contrário à cidade, pegava as crianças em 2 pontos, retornava, seguia para a cidade e as deixava no portão da escola. A caminhonete tinha um toldo que ela colocava para que as crianças ficassem protegidas de sol, chuva e poeira. Para a meninada, era uma aventura, eles gostavam muito. Um dos fazendeiros levava as crianças com uma perua, e o outro, de caminhão. Na quinta-feira Lucila os deixava na escola, às vezes fazia compras e esperava o horário para ir ao encontro das senhoras, e saía um pouquinho mais cedo para esperá-los no portão da escola, às 5 horas. E, quando não era escalada para levá-los à escola, Lucila seguia a rotina da casa. Nas férias, com as crianças em casa, recebia os amiguinhos delas, que passavam o dia brincando, e também levava os filhos em casas de amigos. A meninada se divertia. Com os filhos na escola, Lucila estava sempre fazendo alguma coisa. Naquele dia comentou com Marta. Penso que vi na beira da estrada um pé de alecrim, que há tempos procuro. Vou de bicicleta lá e, se for a planta que quero, trago uma muda. Foi o que Lucila fez. Pela tarde está quente, o sol forte. Ela colocou uma blusa de manga longa e um chapéu que costumava usar quando trabalhava no jardim e na horta. Pedalando, foi pela estrada rumo à cidade, parou onde pensou ter visto o alecrim, desceu da bicicleta, entrou no campo. Margeando a estrada tinha algumas árvores, plantas rasteiras e capim, atenta, foi procurando a planta que queria. Deu uns 30 passos e resolveu deixar a bicicleta no chão para melhor procurar a planta. Acho que está por aqui, pensou. Abaixou para olhar outra planta e escutou um trote de cavalo na estrada. Instintivamente olhou sem se levantar e viu que era Alfredo. Por que será que Alfredo está indo à cidade? Por que não está de caminhonete? Pensou estranhando. Não se levantou e ficou olhando. Perto da cidade de onde estava, havia um casarão, onde morava um grupo de mulheres prostitutas. A uns 100 metros da estrada, havia outro, que era mais um caminho que ia até essa casa. Assustou-se tremendamente quando Alfredo rumou a este caminho. Trêmula, assustada, Lucila quis ver melhor, subiu numa árvore e ficou olhando. De onde estava, via perfeitamente a casa, e viu Alfredo descer do cavalo, amarrá-lo e pareceu gritar por alguém. Viu uma moça sair da casa para recebê-lo. Ele a abraçou, e os dois entraram. Por momentos Lucila não soube o que fazer, se descia da árvore, se gritava, sentia-se tonta e aflita. Suspirou e tentou se acalmar. Desceu da árvore e arranhou a perna e o braço. Desistiu do que fora fazer ali, pegou a bicicleta e voltou para casa. Não encontrou o alecrim? Perguntou Marta ao vê-la. Não. Foi ao banheiro, passou remédios nos arranhões e se trancou no quarto. Chorou. Quando desabafou, foi ao banheiro, lavou o rosto, sentou-se na varanda. Por aqui, a maioria dos maridos trai as mulheres, parece cultural. Não prestava muita atenção aos comentários das mulheres do grupo. Penso agora que a maioria delas sofreu ou sofre por traições. Naquele momento lembrou-se dos comentários. Cicrana, contou uma delas, separou-se depois de traição e se deu mal.
O ex-marido dá uma pequena pensão para os filhos, que não é suficiente. Ela teve de arrumar um emprego, é cozinheira num restaurante. Ele arrumou, e rápido, outra, teve outros filhos e trai essa também. Fulana casou com um homem que traía a esposa, ele ficou viúvo e casou 6 meses depois que a esposa morrera, com 2 anos de casado a trai também. Minhas 2 filhas, disse Adélia, não querem morar aqui nem casar com um rapaz desta cidade. Fiz de tudo para que elas estudassem, tivessem uma profissão, para não serem dependentes de marido. Graças a Deus, elas são boas profissionais e ganham seu próprio dinheiro. Eu não tenho uma profissão, sou somente boa dona de casa. Sempre fui traída, desde que namorávamos. Casei, como sempre nós mulheres o fazemos, com esperança de dar certo. Meu marido sempre me traiu. A primeira vez que soube, briguei, depois resolvi ignorar. Ele afirma sempre, como se fosse vantagem para mim, que sou a esposa, mãe dos filhos dele, a rainha da casa, mas não me consola. Somando os prós e os contras, resolvi ser esposa, principalmente mãe, e criar meus filhos. Arrependo-me? Não sei. Não tenho como saber o que teria acontecido se tivesse me separado dele. Talvez tenha sido melhor não ter me separado e tentado viver do melhor modo possível. Agora ele está velho, mais quieto, e, quando doente, sou eu quem cuida dele. A senhora o ama? Quis saber. Amor de mulher para homem, não. Gosto dele como um ser humano e pai dos meus filhos. Fato triste foi o de Margarida. Vocês se lembram? Uma das senhoras falou e quando Lucila ouviu o nome Margarida se arrepiou. Após os comentários de que se lembravam e o de Lucila, de que não sabia, uma delas contou. Ela era traída pelo marido e resolveu descontar, o traiu. Ele, estúpido, violento, a matou. Ficou somente 2 anos preso, saiu da prisão e se casou de novo. Os 3 filhos de Margarida ficaram com a avó materna, com ele recasado, moraram com o pai por uns tempos, depois voltaram a ficar com a avó e estão bem. Dizem que ele trai a segunda esposa. Traem, mas não podem ser traídos. Homens, exclamou uma senhora, e todas concordaram. Adélia deve saber, continuou Lucila pensando, que Alfredo me trai. Há 2 reuniões ela sentou-se ao meu lado. Somente agora estou entendendo que ela estava tentando me alertar, Adélia me disse. Lucila, nós, mulheres casadas, não devemos sofrer por sermos traídas. O importante é que somos as esposas. Lembre que, numa situação complicada, devemos sempre, com calma e inteligência, agir, de modo que seja melhor para nós, principalmente se temos filhos. Maridos cabem bem num ditado que minha mãe dizia. Ruim com eles, pior sem eles. Mãe deve sempre pensar nos filhos, eles não têm culpa pelas desavenças dos pais, gostam dos dois, principalmente se o pai é bom para eles. Como mães, devemos querer o bem deles, mesmo que nos prejudiquemos por isso. Exclamou Lucila, falando em tom baixo. Adélia quis me aconselhar antes que soubesse. Chorou de novo. Os filhos chegaram, ela os abraçou diferente. Mãe, não me aperte assim, reclamou Edson. Vocês gostam do papai? Perguntou a mãe aos 3. Eu gosto, afirmou Mariana. Eu também, disse Edson. Gosto, mas gosto mais de você, exclamou José Luiz. Ela entrou com eles e, como sempre fazia, os ajudou a tomar banho e os levou para jantar. Alfredo chegou, conversou com as crianças e jantou. Como de costume, eles iam, após o jantar, para a sala e, no calor, a varanda. Naquela noite ficaram na sala. Agora havia eletricidade, eles tinham rádio, ligaram.
Lucila permaneceu calada. Se Alfredo notou, não comentou. Ele conversou com as crianças. Hora de dormir. Lucila chamou os filhos, virou para Alfredo e disse: Espere-me aqui, quero conversar com você. Então não demore, estou cansado e com sono. Ela colocou rápido as crianças nas camas e retornou à sala. Alfredo escutava as notícias pelo rádio, estava sonolento. Absurdo. Alfredo se indignava. O preço do milho não subiu como esperávamos. Lucila desligou o rádio, segurou o choro. Alfredo a olhou estranhando. Ela falou: Hoje à tarde fui de bicicleta no campo perto da estrada atrás de uma planta. Eram 15h20. Vi você e pensei que fosse por algum motivo à cidade, mas você seguiu por outro caminho. Subi numa árvore e vi você entrando na casa das mulheres. Abraçou uma moça e entrou com ela na casa. Conforme Alfredo foi escutando, abaixou a cabeça, continuou calado. Depois de um silêncio constrangedor, ela indagou: Você não fala nada? Ela chorou, esforçou-se para se controlar, se conter. Passou rápido pela sua mente que Sidão, todas as vezes que ela chorava, lhe batia mais. Alfredo continuou de cabeça baixa, não falava nada. Por que não fala? Insistiu Lucila. Perdoe-me. Não quis ofendê-la nem fazê-la sofrer. Vamos dormir, outro dia conversaremos. Levantou-se e rápido foi para o quarto. Lucila permaneceu onde estava e chorou. Quando se acalmou, se levantou e foi para o quarto da filha. Agora os dois meninos dormiam num quarto, e Mariana, em outro. Deitou-se e não conseguia dormir. Ficou pensando na atitude de Alfredo. De fato, Lucila pensou, somente agora percebo que não conheço bem Alfredo. O que sei dele, de seu passado, é o que ele me contou. Nunca questionei. Ambos tínhamos histórias necessitadas de serem esquecidas. O fato é que Alfredo nunca mais mencionou seu passado, não recebeu notícias de sua família. E se o que ocorreu não foi o que ele me contou? E se foi ele quem roubou os irmãos? E aí teve dinheiro para comprar esta fazenda? Será que tem algo obscuro no seu passado? Mas isso importa agora. Eu pensava que o conhecia, mas estou percebendo que não. Combinamos muito, nunca discutimos, pensei que ele, como eu, estava bem e feliz. Alfredo nunca deve ter me amado. Agora não sei o que ele foi fazer naquela represa. Terá ido mesmo à cidade em que morou para vender com os irmãos as casas que o pai deixou. O que deve ser verdade é que me viu, soube de minha história e resolveu que comigo teria uma família, mulher e filhos. Sim, eram os filhos que queria. É triste, mas é verdade. Alfredo não me ama. Chorou baixinho para não acordar a filha. No outro dia cedo, agiu como sempre, mas não olhou para Alfredo. Não foi à reunião na quinta-feira e avisou que estava adoentada. Alfredo a evitava, parecia estar com medo de conversar com ela. Mas na sexta-feira ela o fez ficar na sala. O que você está querendo, Alfredo? Separar-se. Gosta daquela moça? Está doida? Claro que não. Gosto de você, respondeu ele. Belo gostar, ironizou Lucila. Quem gosta não quer fazer sofrer o outro. Lucila, você não está exagerando? Foi somente uma aventura. Nada a sério. Todos os homens têm suas aventuras. Por quê? Lucila realmente quis saber. Sei lá, temos, é o nosso temperamento, penso. Quero que acredite que não quis ofendê-la. Pois não só me ofendeu como me magoou, estou sofrendo. Não precisa disso. Esqueça.
Acabou. Pronto, rogou Alfredo. Você não irá mais me trair? Não é uma atração. Foi uma diversão diferente. Somente isso. Não irá mais me trair. Jura? Quero que jure. Sabe que levo muito a sério o juramento, Alfredo suspirou. Se juro, está jurado. O que me pede não posso fazer agora. Não devo jurar sem necessidade. Você está sendo melindrosa. Já disse que foi uma bobeira. Não fiz para magoá-la. Não quer jurar porque deverá fazer de novo, concluiu ela. Lucila se levantou, foi para o quarto da filha, entrou e trancou a porta. Ouviu Alfredo ir para o dele. Não quis ir à missa no domingo. Na segunda-feira, Adélia foi-lhe fazer uma visita. Após cumprimentos, demonstrando estar preocupada, quis saber o que estava acontecendo com ela. Lucila, você não foi à nossa reunião nem ontem à missa. Preocupei-me e vim vê-la. O que está acontecendo? Lucila chorou, e Adélia a abraçou. É que vi Alfredo na casa das prostitutas. Chegou e abraçou uma moça. Lucila contou tudo à amiga. Lucila, Adélia falou calmamente, você tem nos ouvido comentar sobre esse assunto. Traição. Faz algum tempo que sabemos que Alfredo atrai. Esperávamos que você fosse descobrir qualquer dia. Quando não se sabe, tudo é mais fácil. Optamos por não contar a você. Reaja, querida. Sofrer por isso não vale a pena. Continue sua vida. Alfredo merece que sofra por ele? Não, certamente que não. Pense no que irá fazer. Evitá-lo. Estará o empurrando mais ainda para outra ou outras. Separar-se. O que irá fazer para se sustentar e a seus filhos? Esqueça essa hipótese, por favor, por amor a você e aos filhos. Você não faria um sacrifício pelos seus filhos. Teria uma doença, se pudesse, no lugar de um deles. Pense e responda. Se pudesse, teria, sim, eu os amo, afirmou Lucila. Então faça, aconselhou Adélia. Faça o sacrifício. Imagine como será sua vida ou a deles se você se separar de Alfredo. Com certeza ele logo se casará com outra, terá outros filhos. Aqui, pela região, há moças passadas da idade que por aqui julgam de casar e que não se importarão se ele é separado. Para elas o importante é viver como esposa. Separada, conseguirá dar a eles o que seus filhos usufruem. Vocês têm tudo, as crianças estão felizes. Será você que terá de sair da fazenda, já que aqui é o lugar de trabalho dele. Eles continuarão recebendo seu amor, mas será o suficiente? E para onde irá? Onde irá morar? A senhora tem razão. Não conseguirei dar a eles o que estão acostumados, Lucila concordou. Sendo assim, esqueça esse fato, não leve tão a sério, continue sua vida e tente estar bem. Conversaram outros assuntos, e Adélia foi embora. Lucila pensou no que escutara. Dona Adélia tem razão. Ser mulher é complicado, tomara que isso mude. Realmente não tenho como me sustentar. Alfredo terá de dar pensão, mas com certeza insuficiente. As crianças o amam, ele é bom pai. Com certeza Sidão não seria. O que teria me acontecido se tivesse continuado com ele? Teria tido mais uns 5 filhos e talvez teria mais ainda. Não tratando dos dentes, logo estaria banguela, tomando sol como tomava, minha pele e cabelos, sem cuidados. Estariam estragados, estaria envelhecida com meus 26 anos. Ele seria bom pai? Duvido, com certeza iria surrar os filhos, e eu teria tomado tantas surras que já teria perdido a conta de quantas. As crianças estudariam.
Talvez somente as primeiras séries, depois iriam trabalhar para ajudar no sustento da casa. Sidão iria me trair? Talvez, mas com tantas dificuldades não iria me importar. Existem realmente problemas bem piores que traições. Aqui, meus filhos estudam, estudarão, Mariana também, terá uma profissão e não dependerá de ninguém, não passará pelo que passei e passo no momento. Devo me amar, querer o melhor para mim e para meus filhos. À noite, quando Alfredo rogou para que ela o perdoasse e voltasse para o quarto, ela o fez. Decidiu que ia tentar esquecer o ocorrido. 2 dias depois, na cozinha fazendo o almoço, Marta comentou: Tenho sentido você triste desde a tarde em que foi procurar o alecrim, foi dormir no quarto de Mariana, voltou para o seu, mas ainda continua triste. Lucila resolveu contar para ela. É por isso e pelas minhas cicatrizes que decidi não me envolver com homem nenhum. São todos iguais. Aqui, nesta cidade, todos os homens têm que trair, se não o fazem, parece que não são homens, é muito machismo. Você até que demorou a perceber. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Demorei? Como? Conte-me tudo o que sabe, Marta, por favor, pediu Lucila. O senhor Alfredo faz um tempinho que saca mulheres. Lembra da Quiola? Aquela moça que por uns tempos vinha à fazenda, dizia visitar a prima, mulher de um dos empregados. Lembro. Foi então que Lucila lembrou da moça. Ela era bem morena, ia à fazenda aí, se havia, conversava com ela. Lucila achou a moça vulgar, com roupas decotadas, mas não ligou. Que sujeira. Deixar a amante vir à fazenda. Segurou para não chorar. Dessa vez, continuou Marta a contar, eu falei para o senhor Alfredo que a moça estava vindo aqui que não estava certo, aí ela não veio mais, separaram-se porque logo ela estava com outro. Sabe de mais alguma coisa? Lucila esforçou-se e perguntou. Somente escuto que ele tem ido à casa das mulheres. Às vezes as roupas dele, as que pego para lavar, têm cheiro de perfume e não é o que você usa. Marta, se você souber de alguém, principalmente que venha aqui, me conte, está bem? Resolveu conversar com Alfredo de novo. Nada como falar que sabe que o marido a trai para saber de outros casos. Você há tempos me trai, você deixou até que uma das suas amantes viesse aqui. Não quero mais isso. Já larguei de um, lembra? Largo você. O que é isso? Não se compara. De jeito nenhum você se separará de mim. Nunca. O que lhe falta? Lembrou-se de Sidão, ele dizia que nada faltava a ela, que não precisava trabalhar na roça. Alfredo era igual, jogava na cara que nada lhe faltava. Faltam, sim, amor e respeito, lamentou Lucila. Amo você. Errei e me arrependo. Esqueça isso de me largar. Ela voltou a dormir no quarto de Mariana. Mas no outro dia um acontecimento trágico ocorreu na fazenda vizinha. Encontraram um menino de 10 anos morto, fora assassinado. Todos se comoveram. Alfredo foi conversar com o fazendeiro e depois com um policial. Contou em casa. Lucila, vamos ser precavidos, não deixe as crianças sozinhas. Feche a casa mais cedo, e vocês duas, referiu-se também a Marta, que escutava, fiquem atentas. O que aconteceu, já avisei aos empregados, é que o garoto, como todos por aqui, andava pela fazenda. A mãe dele contou que o filho avisou que ia caçar passarinho e levou seu estilingue. Não deu tempo de a mãe sentir a falta dele, porque ele sairá há menos de 1 hora. 2 mulheres que foram à cidade voltaram de carona, desceram perto da casa delas, resolveram ver se havia mangas numa mangueira no pasto.
foram e encontraram o menino morto. Gritaram desesperadas, pediram ajuda, vieram muitas pessoas e de fato o menino estava morto. O delegado me contou que o médico examinou o cadáver, ele não foi abusado sexualmente, mas foi morto de forma incomum. Uma veia do pescoço do garoto foi cortada e não encontraram sangue no chão, somente uns respingos nas roupas dele. O menino estava exaurido, ou seja, sem sangue no corpo. Cruz credo. Marta se benzeu. Vampiro. Vampiro morto e vivo como nas histórias não existe, Alfredo tentou esclarecer. Foi uma pessoa viva. Mas que é muito estranho, isso é. Vou pegar minha arma, estarei com ela na cintura. O melhor é não deixar as crianças por aí, no quintal, sozinhas. Na cidade só se fala disso. Lucila esqueceu seu problema, sentiu muito dó dos pais do menino, foi ao velório e ao enterro. Os 3 fazendeiros agora estavam mais atentos ao levar e buscar as crianças da escola. Será que o assassino está ainda por aqui? Era a pergunta que todos faziam e não tinham resposta. Todos ficaram atentos às pessoas estranhas, uns diziam ser homem e alguns poucos que poderia ser uma mulher. Alguns homens foram ajudar a polícia a procurar, formavam grupos e andavam pela redondeza, porém eles não sabiam quem procurar. 5 dias depois que haviam encontrado o menino morto, um idoso, do outro lado da cidade, também na zona rural, que morava sozinho numa casinha afastada, foi encontrado morto pela filha que fora visitá-lo. Ele foi morto da mesma maneira, com a veia do pescoço cortada e sem sangue. Foi então que todos os habitantes da região se apavoraram. O fato real é que tem um assassino sanguinário solto por aí, alertou Alfredo. Pedi para que os empregados que moram mais afastados, as 2 mulheres dele são irmãs, fiquem numa casa só, a mais perto da sede. O outro empregado tem um parente que mora e trabalha na fazenda próxima. A família dele vem se hospedar na casa dele enquanto esse criminoso não for preso. Pedi para os empregados não deixarem as crianças saírem nem que fiquem sozinhas, que trabalhem em duplas, e que estejam armados. Os que não têm armas, que peguem facas. Nossa casa não será aberta. Receio que alguma pessoa pule em uma janela e se esconda aqui. Todas as janelas devem estar trancadas, e a porta da frente também. Abriremos a porta somente se estivermos no cômodo. Marta, não quero que durmas fora de casa, arrume-se para dormir no quarto vago. Comprei uma espingarda, ela ficará em cima do armário e não quero nenhuma criança lá perto. Na escola, a diretora e os professores decidiram suspender as aulas. As crianças dormirão no nosso quarto. Todos juntos. Será que é tão perigoso assim? Marta estava apavorada. A polícia estava procurando o assassino por este lado e ele matou outra pessoa do outro lado. Voltará este. Como saber? É melhor nos prevenirmos. Foi o que fizeram, evitaram sair. Quando precisavam ir ao pomar ou à horta, Alfredo as acompanhava, e armado. A casa ficava toda fechada, Marta foi dormir no quarto vago, e a família toda no mesmo quarto. As crianças não gostaram de ficar trancadas em casa, as 2 mulheres tentavam distraí-las. Naquela tarde, o fazendeiro vizinho foi à cidade e, na volta, parou em frente da casa e gritou por Alfredo. Todos os moradores saíram à frente para escutá-lo. Fui pressionar a polícia para capturar logo esse criminoso. Encontrei um delegado da capital na delegacia. Ele veio com mais 6 policiais. Ele nos informou porque eu juntei um grupo de pessoas que lá estavam atrás de notícias. O delegado falou e pediu para que repetíssemos o que íamos ouvir a outras pessoas. Disse que o delegado da cidade pediu ajuda ao seu superior e que foi apurado que existe um homem que tempos atrás assassinou 2 pessoas de forma parecida com os crimes ocorridos aqui que na época ele foi preso e condenado.
Ficou 13 anos na penitenciária. Na prisão, tinha um bom comportamento, trabalhava, falava pouco, era educado. Acharam que ele se recuperava e foi solto em liberdade condicional. Com crimes aqui parecidos, pediram notícias dele, e ele não foi encontrado. O que apuraram foi que ele ficou somente 2 dias onde afirmou que ficaria e depois sumiu, veio andando, já que não pegou nenhum veículo. Um crime parecido foi cometido no caminho. Pode ser que ele ainda esteja aqui ou que foi embora. A polícia está investigando. Enquanto ele não for preso é melhor terem cuidado. Alfredo agradeceu o vizinho. Marta, indignada, comentou. Crimes assim, o assassino não deveria sair da prisão. Soltaram e veja o que aconteceu. Passaram-se 5 dias e outro menino foi encontrado morto perto de uma cidade próxima, e da mesma forma, sem sangue no corpo. Veio mais reforço, 50 policiais andavam pela redondeza. Traçaram caminhos para onde o assassino deveria ir. Todos da cidade e região continuaram com as precauções. Alfredo está nos protegendo, concluiu Lucila. O que eu iria fazer se estivesse sem ele? Estaria apavorada. Esta casa é segura. Dona Adélia tem razão. Ruim com ele, pior sem ele. Porém, não está tão ruim com ele. Sinto-me segura. Fez as pazes com ele. Resolveu que faria de tudo para não ser mais traída, e, se fosse, ignorar. Isso até eu poder viver sem a ajuda dele, não ser sustentada por ele. Prenderam um homem vampiro, como passou a ser chamado. Quem o viu afirmava que era difícil acreditar e imaginá-lo matando alguém. O homem estava vestido com roupas velhas, tinha cabelos grandes, assim como a barba, tinha modo simples, e falava como uma pessoa educada. Levaram-no preso para a cidade. Ele não resistiu à prisão. Na cadeia ficou sozinho na cela, e o delegado deixou que quem quisesse pudesse vê-lo. Os policiais das outras cidades foram embora, e uma viatura especial viria para levá-lo a uma prisão segura. O homem respondia às perguntas quando indagado. Por que matava? Gosto de sangue, não queria matar, mas não resistia ao pensar no sangue. O que você quer? Sangue, respondia, como se falasse um doce. Um homem lhe trouxe um frango vivo e lhe deu. Ele, ávido, pegou o animal, mordeu o pescoço, arrancou a cabeça e tomou o sangue. Apavorou a todos. Como acontecia, eram-lhe servidas comidas. Ele dizia que gostava de tudo e que a carne deveria ser bem passada. Não ligava para a carne, dizia que gostava era de sangue, se não tivesse o que ele gostava, de um animal servia, mas gostava mesmo era do humano, de pessoa. Ficou somente 3 dias, a viatura chegou para levá-lo para uma prisão segura. O perigo passou, disse Alfredo, devemos voltar à vida normal, mas continuaremos cautelosos. A casa é grande, vou cercá-la, e as janelas não deverão ficar abertas, principalmente dos quartos, se não tiver ninguém nesta parte da casa, e a porta da frente, que usamos pouco, deverá ficar trancada. As crianças não deverão andar por aí sozinhas e, se não for a vez de Lucila levá-las à escola, que fique uma de vocês na estrada, no ponto, para levá-las e buscá-las. Marta, você não voltará para seu quarto, deverá ficar como está, aquele quarto é seu. Mas. Nada de mas, Alfredo a interrompeu. Pensamos que não havia perigo você dormir aí fora, mas não é bem assim. Está resolvido. Lucila concordou e pensou. Alfredo é uma boa pessoa. Defeitos, quem não os tem? Ele é meu marido. Marido? Não somos casados. As crianças voltaram para a escola, e as mulheres, a fazer as reuniões na quinta-feira. Na primeira, comentaram sobre os crimes,
E a conclusão foi que aquele homem era louco e viciado em sangue humano. Uma delas deu sua opinião, que fez Lucila pensar. Deve ser um capeta reencarnado. Um espírito do mal. Uma pessoa sem piedade. Com certeza, quando morrer, irá sofrer, porque assassinos sofrem. Mesmo louco, afinou-se com a maldade. É um demônio. Cruz credo, exclamaram muitas do grupo. Tem um parente, contou uma senhora, que mora na capital. Ele é espírita, uma religião fraterna que faz muitas caridades. Contei a ele e quis saber sua opinião. Ele me disse que pessoas criminosas assim têm alma, o espírito atrasado e que ele pode ter sido influenciado por espíritos que caminham no mal. Credo cruz de novo. Um demônio influenciando pessoas. Será que isso é possível? Perguntou Adélia. Pelo jeito é, respondeu a primo da pessoa espírita. Porém o influenciado é também culpado, porque temos escolhas e ouvimos quem queremos, nos afinamos. O assunto era desagradável, e todas estavam cansadas dele, passaram a falar de músicas. Lucila estava sempre ajudando os filhos com as lições, mesmo se não sabia, tentava, junto, aprender. José Luiz, estudando geografia, levaram um grande mapa do país. Ela procurou no mapa a cidade em que Alfredo dizia ter morado e não a encontrou. Realmente não sei, talvez não saiba nunca se Alfredo me disse a verdade. Como saber? E se eu procurar por um irmão dele? Sei os nomes deles. A cidade é pequena, com certeza uma carta sem endereço será entregue. Porém posso prejudicar Alfredo, se ele não quer ser encontrado, então que não seja. Mas acabou indo à biblioteca da escola e pediu para ver os mapas dos estados. Encontrou a cidade. Pensou bem e resolveu esquecer o assunto. Iria confiar no Alfredo que conhecia. Honesto, bom, trabalhador e mulherengo. Capítulo 8. Tio Basílio. Completava 12 anos que Lucila estava na fazenda, que ela e Alfredo estavam juntos. Pouca coisa havia mudado. As crianças, agora adolescentes, estavam bem, eram bonitas e estudiosas. Algo que Lucila fazia questão era de que estudassem. Além da escola, na cidade, havia somente até o 3º ano do ensino médio, eles estudavam inglês e espanhol. Na fazenda, eles ajudavam, principalmente nas férias, José Luiz, mas na contabilidade, ia a bancos para o pai, organizava contas a pagar e a receber. Edson gostava mais de ajudar a mãe na horta, no jardim, ir às plantações, andava muito a cavalo pela fazenda. Mariana aprendia o básico de uma casa, cozinhar e arrumá-la. Estava no mês de novembro e, no ano seguinte, José Luiz iria para o 3º ano, Edson, para o 2º, e Mariana, para o 1º ano do ensino médio. Lucila estava com 32 anos, continuava muito bonita, os cabelos cacheados, longos, eram o que mais chamava a atenção, era magra, esguia e elegante, Mariana era sua cópia. José Luiz era grande e forte como o pai, Alfredo. Edson lembrava Alfredo, principalmente no sorriso, sorria com os lábios fechados e entortava um pouquinho os lábios para a esquerda. O fato, concluiu Lucila, é que Edson não se parecia com ninguém da família, nem com Sidão. Alfredo trabalhava muito, e a fazenda dava lucro. O grupo de senhoras foi aos poucos findando. Adélia ficou viúva, mudou-se de cidade, foi ficar perto das filhas. Uma faleceu, outra ficou doente e acamada. As reuniões foram escasseando, até que não teve mais. Alfredo a continuava traindo. Foram muitas as vezes em que ela ameaçou abandoná-lo. Quando isto ocorria, ele pedia que não o fizesse, dizia mala, que era somente aventura etc. Quando meus filhos se formarem, eu largo Alfredo, determinara. Já não o amava.
Porém Lucila não sabia dizer se ela o amara um dia. Talvez, pensou, o tenha amado antes de descobrir a traição e, com elas, para me proteger e não sofrer, fui deixando de amá-lo. Nossa relação é diferente, combinamos, não brigamos, ou eu não brigo, tínhamos tudo para ser um casal perfeito, feliz, e ele me trai. Continuo pensando que Alfredo nunca me amou, e eu, para não sofrer, não o amei mais. Não procurava saber das traições dele, se alguém vinha lhe contar, respondia. Sei. Tudo bem. Vamos mudar de assunto. Mas algumas doeram. Ela lembrou. Uma vez íamos à missa. Descemos da caminhonete, e eu me abaixei para dar um laço no sapato da Mariana. Uma moça muito enfeitada passou. Não deve ter me visto e disse, toda risonha. Alfredão. Oi, querido. Ele deve ter feito algum sinal. A moça andou rápido para outra direção. Ergui-me, olhei para ele e perguntei. Mereço isso? Não, disse ele. Entramos na igreja, fiquei triste, enxuguei umas lágrimas do rosto e não falei com ele. Era sempre parecido. Sabia de uma traição, ele pedia perdão e afirmava me amar, repetia que era uma aventura etc. Porém não falava que não ia fazer mais. Outra vez, Lucila continuou a lembrar, veio fazendo uma moça e me pediu umas ervas, eu dei, e ela ficou olhando a horta, elogiou. Marta me fez um sinal, era uma amante de Alfredo, eu, tranquila, peguei o esguicho, abri no mais forte, virei para ela e lhe dei um banho, disse. Saia daqui e não volte se não quiser que em vez de água eu lhe jogue álcool e ponha fogo. A moça correu e foi embora. Porém sei bem que elas não são culpadas, o errado é o Alfredo. Numa manhã chuvosa de novembro, Lucila recebeu uma carta de seu tio Basílio, continuavam se correspondendo, agora as cartas não demoravam. Basílio contou que estava doente, acamado, que desta vez era sério, com certeza iria logo morrer. Vou ver tio Basílio, determinou. Contou Alfredo, que indagou. Como você irá fazer? Você mudou tão pouco nestes anos. Continua linda. Lucila ignorava os elogios de Alfredo, nem mais os agradecia. Falou o que planejara. Irei me disfarçar. Você me leva à cidade vizinha e de lá irei de ônibus para a capital do nosso estado. Já verifiquei os horários. Na capital, terei de esperar 3 horas para pegar outro ônibus, que irá à cidade perto da que tio Basílio mora. Não posso esquecer que ele é agora meu primo. Nessas 3 horas, irei rápido a lojas e comprarei roupas largas, uns 3 vestidos e uma peruca. Colocarei um travesseiro no meu abdômen, já o coloquei na mala, e usarei um sutiã com enchimento, com isto parecerei gorda. A peruca será de cabelos castanhos escuros, usarei óculos de suí, quando chegar lá, porei placas de silicone nas bochechas. Penso que ninguém me reconhecerá. Margarida morreu há 12 anos, se houver semelhanças, será por sermos primas. Você decidiu mesmo ir? Alfredo quis saber. Sim, e sozinha. Quero rever o tio Basílio, ele é uma pessoa que sempre gostou de mim. Lucila não dissera a Alfredo que Basílio dizia que iria fazer dela sua herdeira. Mas não estava indo por isso, queria revê-lo realmente. No outro dia, com muitas recomendações a Marta e aos filhos, partiu. Alfredo a levou de caminhonete à cidade vizinha, que era maior, e a deixou na rodoviária. 4 horas depois, estava na capital do estado onde morava aí, como lhe informaram, esperaria por 3 horas. Foi rápido ao centro da cidade, comprou 3 vestidos, uma peruca, lanchou e voltou à rodoviária. A viagem da capital para uma cidade perto daqui era de 8 horas e o fez à noite. A viagem transcorreu sem problemas. Chegando, foi rápido comprar a passagem e depois ao banheiro.
na capital do estado em que morava, antes de entrar no ônibus, prendeu os cabelos e colocou um lenço. Sem dúvida eram seus cabelos que chamavam a atenção. Foi ao toalete, colocou o travesseiro, trocou de roupa, pôs um vestido largo e a peruca, de fato se disfarçou bem. Quando estava para chegar ao seu destino, Lucila colocou na boca as placas, seu rosto se modificou, parecia uma senhora gorda, colocou os óculos e desceu tranquilamente no ponto. Nessa cidade não havia rodoviária, os ônibus, poucos, paravam em frente a um bar. Pegou sua mala e rumou para a casa de Basílio. Andando ligeiro e sem olhar para os lados, logo chegou na frente da casa, a que agora era de seu primo. A cidadezinha mudou muito pouco, embora eu não tenha olhado para os lados, não vi ninguém conhecido. Bateu na porta, uma senhora foi atender. Lucila não se lembrou dela. Sou Lucila, a prima de Basílio. Vim visitá-lo. Ele recebeu seu telegrama. Entre, convidou a mulher. De fato, Lucila passou um telegrama avisando de sua ida. A mulher pegou a mala e entraram. Lucila foi direto ao quarto do tio, o encontrou deitado, erguido por travesseiros. Querida! Você veio mesmo, exclamou ele. Lucila se ajoelhou rente à cama, pegou a mão dele e a beijou, emocionada, não conseguiu falar. Ambos choraram. Cidinha, ordenou Basílio, vá comprar o que eu lhe pedi. Lucila ficará comigo. A senhora sorriu e saiu. Lucila. Primo Basílio. Que alegria você está me dando. Como está? Basílio tentou sorrir, mas fez uma careta. Eu estou bem. E o senhor? Quero cuidar do senhor. Converso pouco e já me canso. Quero ouvi-la. Lucila falou de si, do seu disfarce, da viagem. Tirou da bolsa 3 fotos, uma de Alfredo e as outras 2 dos filhos. Basílio olhou e elogiou. Ela resolveu não contar ao tio seus problemas com as traições de Alfredo, não queria preocupá-lo. Ele deveria continuar pensando que ela estava muito bem. Cidinha chegou e Basílio explicou. Ela é uma empregada, tem me ajudado. Margarida não a conheceu. Cidinha não é desta cidade, e não morava aqui naquela época. Agora vou descansar um pouquinho, Cidinha irá preparar o almoço. Basílio fechou os olhos e dormiu. Lucila aproveitou para colocar sua mala no armário, resolveu que ia dormir no quarto do tio. Foi à cozinha e aproveitou para conversar com Cidinha. O médico afirmou, contou Cidinha, que o senhor Basílio está para morrer. Seu coração está fraco. Você fica aqui o dia todo. Basílio fica à noite sozinho? Lucila quis saber. Tenho ficado direto com ele. Vou à minha casa somente por 2 horas à tarde. Minha sogra mora conosco, é ela que cuida da casa. Tenho 4 filhos, que já estão crescidos. Meu marido trabalha fora da cidade, num serviço temporário, ele vem de 15 em 15 dias. Lucila foi ajudá-la a fazer o almoço. O senhor Basílio está somente tomando sopa, tem comido muito pouco, contou a empregada. Você não é da cidade? Por que veio para cá? Perguntou Lucila. Morávamos numa cidade longe, ela é mais ou menos do tamanho desta. Há 5 anos teve uma seca brava, e a vida ficou muito difícil. Meu marido tem um primo que mudara antes para esta cidade porque a esposa dele tinha parentes aqui. Este primo nos convidou para vir para cá. Aventuramo-nos e viemos. Nós, a mãe dela e 2 irmãos que se casaram estão bem. Nós, perto do que passamos, também estamos bem e gostamos daqui. Que bom. Agradeço por você ter cuidado de Basílio. Lucila de fato estava agradecida. Receba um bom ordenado, o senhor Basílio é generoso.
Cuido dele com carinho. De onde você veio? Onde morava? Lucila quis saber. Cidinha falou. Lucila se admirou, esforçou-se para não demonstrar surpresa, porque a cidade que a empregada citara era em que Alfredo morara. Segundos depois indagou. Cidinha, tive uma amiga que a família dela era dessa cidade. Ela é da família. Lucila disse o sobrenome de Alfredo. Você conhece essa família? Sim, essa família é conhecida. Lá todos se conhecem e sabem quem são. Cidinha se calou, e Lucila pensou. É uma oportunidade de saber se Alfredo mentiu ou não. Estou lembrando agora, Lucila voltou a perguntar, que ela me contou que seus primos brigaram pela herança dos pais. Que eram ricos. Você sabe dessa história? Pelo jeito, Cidinha gostava de conversar. As duas continuaram preparando o almoço. Cidinha contou. O que eu sei dessa família que brigaram mesmo? Eram 3 irmãos. A mãe morreu, depois o pai. Sim, eles eram ricos. O filho mais velho, muito antipático, casou-se com uma moça chata e metida. O pai deu a esse filho muitas coisas, e para o segundo também. O terceiro filho ficou na fazenda trabalhando e cuidando dos pais, não ganhou nada. Na divisão da fazenda, brigaram, os 2 mais velhos se feriram, e o caçula, que apartou a briga, também se feriu. Venderam a fazenda e dividiram o dinheiro em 3 partes. O caçula, o melhorzinho deles, ficou com menos e foi embora de lá, foi para o sul e ninguém mais soube dele. É a vida. Dinheiro em mãos erradas é um problema. Nessa seca que nos fez mudar de lá, os 2 irmãos tiveram grandes prejuízos, tiveram de trabalhar muito, coisa que não fazia antes. Minha irmã me escreveu contando que os 2 não são mais tão ricos como foram. Dinheiro que não foi ganho com honestidade sai pela porta. A senhora não acha? É verdade, exclamou Lucila. Alfredo não mentiu. Ele é honesto. Foi bom eu saber, concluiu ela. Acabaram de fazer o almoço, e Lucila foi levar o alimento para Basílio, que quis, antes, ir ao banheiro. Cidinha o amparava, quase que o carregava. Lucila deu a sopa na boca dele, que se alimentou pouco. Depois, ela foi almoçar e voltou para fazer companhia ao tio. Lucila, disse Basílio, há tempos, desde que você me mandou os seus documentos, passei tudo o que tenho para você. Então você não é herdeira, é seu. Quando recebi seu telegrama, avisei a pessoa a quem arrenda o sítio, que há tempos quer comprá-lo, que você vinha para vendê-lo e para ele marcar já para amanhã no cartório para passar a escritura. Penso, Lucila, que é melhor vender, e logo, você deve ficar aqui o mínimo possível, pegue o dinheiro da venda, coloque no banco e depois pensará no que irá fazer. Esta casa não também está em seu nome, é sua, e eu também a vendi. Mandarei avisar o comprador que você passará a escritura amanhã, os 2 no mesmo horário. Mas, primo Basílio, onde você irá morar? Lucila se preocupou. Continuarei aqui até morrer, é o combinado com o comprador, que é meu amigo. Prima, estou morrendo, sei disto. Eu negociei, espero que concorde com o preço. Agradeço muito. Lucila aproximou-se dele e falou baixinho, tio querido. Concordo com tudo. Se eu não tivesse vindo, como iríamos fazer? Meu amigo do cartório iria escrever para você depois que eu morresse e avisá-la. Aí você teria de resolver o que fazer. Com certeza seria melhor você vender. Você não deve ter vínculo com este lugar. Pode ser perigoso. Basílio falava devagar, fazia umas paradas, esforçava-se para respirar. Agi errado, pensou Lucila e concluiu. Infringi a lei. Passei por morta,
Fiz outros documentos. Tio Basílio tem razão, devo ficar aqui o mínimo possível, resolver tudo e nunca mais voltar. Titio pensou em tudo. De fato ele sempre quis o melhor para mim. Somente 3 pessoas sabem do que ocorreu. Se tio Basílio falecer, será segredo meu e de Alfredo, que juramos não contar a ninguém e, como ele disse, jurou está jurado, é para sempre. Estou cansado, Basílio suspirou, vou descansar um pouquinho, depois conversaremos mais.